Eba, networker! Seja bem-vindo a mais uma live da reciprocidade, ó. Nossa amiga Leila Brito entrando. Deixa eu fixar o nosso tema. Ó, Ivo, você tá bom, meu amigo? E daqui a pouquinho entrando nosso amigo Rodrigo Julião. Pronto, tema fixado. Deixa eu ver o Rodrigo aqui. Deixa eu avisar para ele que agora há pouco eu caí. Doutor Eduardo Brena, que honra. Pô, A honra é falei para toda me dar um minha. cano hoje. Eu entrei, é a terceira vez que eu entrei, aí tava verificando a conexão, deu erro. Aí saí, entrei de novo. Falei, pô, não posso deixar o meu amigo Rodrigo Faria Julião, mais conhecido como Julião, na mão. Até rima, né, meu amigo? Rodrigo, meu amigo, eu, em primeiro lugar, quero te agradecer imensamente por você ter aceitado o nosso convite, até nem dei boa noite para os nossos live espectadores. Boa noite a todos, agradeço a presença de todas. Estou vendo a Elis, estou vendo o Igor, a Rosana, o Ivo. Pessoal, muito obrigado. E sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa live da reciprocidade. Você sabe, eu nunca tive a pretensão de me tornar candidato ou a presidente da OAB ou qualquer outro cargo, Eu porque eu também tenho não, outro. pô, aconteceu. Pois Eu é, nunca tive essa pretensão. mas a gente tem esse mesmo valor de contribuir com a advocacia, né, meu amigo? Sem dúvida, sem Você, dúvida. de uma maneira combativa, vamos dizer assim, e eu de uma outra maneira, oferecendo aí, trazendo esses aspectos que estão por trás do exercício da advocacia, em especial o marketing jurídico. Claro que tem muitos outros aspectos, uma questão de administração do escritório, questão de tecnologia, e a gente acho que o nosso trabalho acaba se completando, né, num certo aspecto aí, desse apoio à advocacia, você institucionalmente, evidentemente. Então, eu tenho que te agradecer imensamente, meu amigo, a sua presença. Finalmente nós conseguimos acertar a data para conversarmos aqui na nossa live e falar um pouco sobre esses desafios que a advocacia vem enfrentando, principalmente nesses dois últimos anos, vamos dizer assim, né? Obrigado, Rodrigo. Sem dúvida, Brena. Um prazer enorme estar aqui com você. Já tentamos aí por outras ocasiões, acabou não dando certas datas. Parece que foi ontem, né? Quando a gente estava indo jogar bola com o time do OAB, depois almoçar com o pessoal, o Kaká trabalhando no escritório, passa muito rápido, mas tenho a certeza que Nossa, o carinho e a amizade é o mesmo, se não cada vez maior. Tenho uma grande admiração pelo teu trabalho, pela tua pessoa, o Breno da Justiça do Trabalho, depois do Compliance, agora do Mundo. Então estamos aqui, graças a Deus, com muita saúde, muita alegria, participando dessa live. Mandar um beijo aí para a Leila, para o Ivo, para toda a galera que está presente e para todo mundo que quiser participar e discutir temas importantes que envolvem aí não apenas a advocacia, mas toda a sociedade. Como falamos agora há pouco, você nunca teve a pretensão de ser presidente da ordem, eu também não, e estou na presidência com muito orgulho, com muito amor. Eu lembro que quando tive o prazer de receber esse convite, de participar de um pleito eleitoral, meu pai ainda era vivo, né? Meu pai, meu super-herói de terno e pasta e máquina de escrever. Fui conversar com ele, falei, pô, pai, recebi um convite inusitado, o que você acha? Ele pegou e a frase dele eu nunca esqueço. Ô, meu filho, tudo que nós temos, tudo que a nossa família tem, veio da advocacia, aceite o convite, faça uma boa gestão e devolva a advocacia tudo aquilo que ela merece. E procuramos aqui, junto com todo o nosso grupo, estamos à frente de uma gestão de umas maiores subseções do Brasil, subseção referência, sem dúvida nenhuma, para todo o Brasil, e com o nosso grupo aí trabalhando. Agradeço toda a minha diretoria, todas as comissões presentes, todos os diretores adjuntos, né? Minha vice-presidente Maria Lúcia Robalo, minha secretária Tana Sá, secretário adjunto Rogério Basile, nosso querido Rogério Basile, né? E meu tesoureiro, pô, meu ilustre tesoureiro aí, que está todo dia lá na ordem, tocando lá à frente com a gente o patrimônio da ordem, doutor Rafael Meirelles. Tem um carinho enorme por todos que nos ajudam e fica aqui. Vamos tentar discutir um pouquinho de um assunto muito importante, que é a importância da OAB e essa época de pandemia, não apenas para o advogado, mas para toda a sociedade.
um assunto que muito fascinante, mas desafiador também. Muita coisa para acontecer ainda, muita coisa para melhorar, mas foram muitas coisas que foram realizadas também, que é importante a gente dividir com todo o pessoal. Então fica aqui meus sinceros agradecimentos a você, meu amigo Breninha. Julião, cara, posso dizer, como a gente brinca, né, que vocês, junto à diretoria, defendendo os interesses da advocacia com muita galhardia, como diria o meu pai. Mas, Julião, antes de a gente falar um pouco sobre o nosso tema, eu quero te fazer uma pergunta que eu faço a todos os meus convidados. Claro, tem algumas pessoas que não são convidados da área jurídica, mas que, evidentemente, compõem essa rede de apoio à advocacia, como é o que a gente gosta de fazer. Então, algumas pessoas não são da área, mas quem é da área jurídica, quem é advogado, olha a Raquel, minha parceira na comissão de coaching jurídico também, já fez live conosco, a exemplo da Leila que entrou aqui há pouco. Boa noite, Raquel. Eu quero te perguntar o seguinte, você já acabou de falar do teu pai, sempre foi um exemplo para muitos advogados da nossa geração. Eu mesmo tive muito contato com ele em função do Toninho, que era da minha classe, trabalhava lá com ele, né? Mas por que você decidiu se tornar advogado, Julião? Eu assim, na época que eu fui criado, né, na Associação dos Advogados de Santos, eu lembro que eu era criança, ficava lá na associação vendo o pessoal do Karatê correndo em volta, né, as festas da associação. Então, assim, tive uma ligação muito forte na minha infância com a Associação dos Advogados e ao Clube Internacional de Regatas, onde meu pai teve a possibilidade de participar também de formativa na gestão lá, na presidência há alguns anos. E eu sempre fiquei naquela dúvida, né? Chega aqui no colégio, estudei no Colégio Marista há 14 anos, quando fui para a universidade, vamos fazer o quê? Eu gostava muito naquela época de computador, e estava meio na dúvida entre o direito e a faculdade de computação, ciência da computação. E minha dúvida era o direito, pelo exemplo que eu tinha em casa, e a faculdade de ciência da computação, porque computador era uma novidade, né? Naquela época, computador XT, AT, aquela tecnologia que encanta não apenas as crianças, mas qualquer pessoa. E sem dúvida nenhuma, sem medo de errar, o divisor de águas foi o meu super-herói, né? Meu super-herói que não usava capa, mas usava uma pasta, uma máquina de escrever e um paletó e gravata. Sem dúvida nenhuma, quem me incentivou a esse desafio de ingressar na advocacia. O pessoal, por muitas vezes, fala assim, como é que funciona? Já está mais fácil, porque o pai já era advogado. Mas para quem passou pelo que eu passo, sabe que a responsabilidade é muito maior de você dar continuidade, tentar fazer o escritório crescer cada vez mais, e fica aquela responsabilidade do não fracasso, né? Porque você tem uma coisa muito bem encaminhada, que já é a base da sua família, e você tem o desafio de dar continuidade. Isso, sem dúvida nenhuma, com todo o aprendizado que meu pai pôde passar para mim, não apenas como base familiar, mas também como advogado no exercício da profissão. Eu levo assim, ensinamentos para o resto da vida. Até hoje, às vezes acontece alguma coisa, meu pai está aqui do outro modo agora, né? Não fisicamente, mas está aqui sempre no nosso coração. Tem situações que eu passo assim, determinadas situações que eu falo, pô, e agora? O que eu faço? Eu pego, lembro do velho, com aquela sobriedade, aquela calma para fazer as coisas. Você que conheceu, isso ele tinha uma maneira leve de lidar com as situações, né? Ele era sempre super tranquilo, era sensacional mesmo, teu pai. A nossa melhor escola é em casa, né, Breno? Então, eu, graças a Deus, essa escola eu tive muita sorte e tento aí, com a graça de Deus e muita saúde, tocar aí para toda a minha família, para minha filha e fazer o que a gente acha que é certo, não apenas em prol da advocacia, também de toda a sociedade. É sensacional. É muito importante você reforçar esse aspecto da importância da advocacia para a sociedade. A gente está vivendo um momento meio maluco, né? Em relação a muitas coisas. A gente não vai ter tempo, talvez, de discutir isso hoje, mas eu me preocupo demais com certas prosas, certos rumos, certos ataques a instituições que a gente está vendo e que me preocupa, me deixa com uma pulguinha atrás da orelha, e nós, advogados, temos a obrigação de defender também as instituições. Você vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, Julião, porque agora você já contou um pouquinho, eu queria que você contasse essa tua história, essa tua trajetória. Bom, beleza, de quando você entrou na faculdade até este momento que você está aí à frente da segunda subseção
do estado de São Paulo, uma das maiores do Brasil, envolvendo quase 10 mil advogados, se não me falha a memória, se você me 9 corrija mil se eu, advogados atualmente. se eu tiver errado. E me conta um pouco dessa história, de como se chegou até aí, Julião, a ser presidente meio sem querer. Desde o primeiro ano da faculdade, né, eu já comecei a fazer estágio no escritório e a gente vivia uma advocacia muito diferente do que a advocacia hoje em dia. Você lembra que a gente ia no fórum, era o quinto andar os estagiários, no sexto os advogados. Ficavam os cartórios no quinto e os advogados no sexto fazendo audiência. Então o pessoal saía da faculdade, se encontrava, levava aquelas fichas de processo para ficar anotando andamento. E o pessoal saía de lá, comia pipoca e guaraná ali embaixo do fórum, na lanchonete que tinha. Pipoca e chá mate batido com limão, Julião. Verdade, a pipoca era pipoca e chá mate. Uma pipoquinha pra gente voltar pro escritório. Então era uma época muito gostosa, muito diferente da advocacia de hoje em dia. É claro que tudo avançou, todo avanço, toda a tecnologia tem um lado bom, mas a gente perde um pouquinho essa interação que havia alguns anos atrás. E eu sempre tive como referência na minha vida excelentes advogados aqui em Santos que participavam, inclusive como professores da época que eu era da graduação. Então, que hoje tenho a honra de serem meus conselheiros institucionais na OAB, doutor Celestino, Michel Zamari, Marcelo Guimarães, inúmeros colegas aí que sempre serviram de base e referência para nós todos. Então, era uma advocacia muito atuante, muito combativa, né? E é o que a gente procura fazer hoje à frente da ordem. Nunca tive essa pretensão, mas com 3 anos de formado, eu recebi um convite da atual minha vice-presidente, doutora Maria Lúcia Robalo, para integrar a Associação dos Advogados de Santos como diretor cultural. Eu comecei a entrar nessa área acadêmica, comecei a organizar cursos, palestras, trouxemos por 2 vezes aqui, eu lembro, o doutor Sidney Sanches, foi presidente do Supremo, presidiu o impeachment do Collor naquela ocasião. Então, comecei a me apaixonar por essa área acadêmica, que foi o que me direcionou também para entrar no mestrado, para começar a dar aula em faculdade, em cursinho preparatório. E eu sempre tive, assim, graças a Deus, um bom relacionamento com pessoas envolvidas da advocacia. Sempre conhecemos bastante gente, tivemos bastante amigos, até na própria OAB, lá no time de futebol, né, que o pessoal jogava bola todo final de semana. E depois de uns 12 anos de formado, eu tive a oportunidade de receber o convite para participar de um pleito pelo Dr. Marcelo Guimarães, me chamou no escritório dele, falou, Julião, vem cá. O Sérgio é muito meu amigo, né? Ele falou, não, a gente precisa montar um grupo, passar, e você não quer? Eu falei, doutor, mas eu não tenho condição nenhuma de ser presidente, não me sinto preparado para ser presidente, mas que história é essa? Por que eu, né? Aí ele falou, não, porque a gente quer alguém jovem e quer alguém que esteja com a gente. Vocês vão estar comigo, vocês vão estar junto, porque eu vou precisar do apoio de todos. E eles falaram, não, pode contar com a gente, que a gente vai. E acabou fomentando um grupo, participamos aí pela primeira vez de uma eleição que sempre foi bastante acirrada e tivemos a oportunidade naquele momento de ter êxito, uma vitória que ninguém esperava, nem eu, para falar a verdade, nem eu mesmo esperava, mas e veio a responsabilidade daí de tocar uma das maiores subseções de Santos. Eu agradeço a Deus todo dia pelo grupo que foi formado de lá e está praticamente intacto até hoje, todo mundo continua trabalhando. Então, tenho aí o apoio dos meus conselheiros institucionais, de todos os meus diretores, das comissões que cada dia se inovam mais. Eu vejo jovem advogado dentro da OAB hoje. Fico feliz, porque na minha época eu não tive essa oportunidade. Eu fui entrar dentro da ordem com praticamente 15 anos de formado. Ou seja, e eu vejo hoje a pessoa pegou a carteira da ordem no dia seguinte e fala, Julião, eu quero entrar na comissão, vem ajudar porque a casa é nossa. E isso cada vez deixa o grupo mais forte, dá para dar oxigenação ao trabalho que vem sendo desenvolvido. Eu penso que é importante oxigenar, abrir espaços, e eu fico muito feliz que cada vez eu vejo quando chego em casa, por mais um dia de luta, mais um dia de vitória e mais um dia, principalmente, de muito aprendizado, né, Brena? Cada dia a gente aprende, às vezes com derrota, aprendemos bastante, por muitas vezes com sucesso, com vitória, mas o importante é nunca perder a sobriedade e fazer aquilo que nós achamos que é certo. Podemos errar, mas medo de errar nunca. Valor, né? Defender os valores e manter esses valores sempre alerta. Aliás, eu acho que
essa deve ser uma bandeira da advocacia, do advogado de uma maneira geral. A gente sabe que existem questões que envolvendo principalmente essa tentativa de vencer a qualquer custo que a gente precisa combater, né? E dentro desse contexto, então, eu quero que você dê uma pincelada sobre o valor da instituição OAB enquanto representante da sociedade civil. Cara, se a gente for se lembrar, nem há muito tempo atrás, não foi tanto tempo atrás, a OAB encabeçou o primeiro impeachment do Brasil. E hoje está todo mundo querendo fazer impeachment de todo mundo, né? Mas assim... Se você pegar, Brena, os maiores pontos, as maiores crises da época do Brasil, assim, ou crises ou revoluções institucionais que nós tivemos, a ordem esteve encabeçando sem dúvida nenhuma. Você está falando da época do impeachment, para chegar no impeachment teve uma Assembleia Constituinte lá em 87, onde a ordem deu o seu poder de instituição para a Constituição Cidadã, onde não tínhamos a autonomia que temos os poderes hoje por causa da Constituição de 88, que foi lá atrás, né, que valorizamos o Ministério Público, que valorizamos o servidor público, que valorizamos a magistratura e, é claro, valorizamos também as demais categorias de advocacia pública e privada. Se você voltar, passar por toda a história, em 2 impeachments presidenciais, a ordem esteve à frente não apenas como fiscalizadora do processo para eventual ingresso de medida junto ao Supremo Tribunal Federal, agora, recentemente, na época da pandemia, você pega as principais ações julgadas no Supremo Tribunal Federal que envolvia a defesa da sociedade com relação aos entes federativos, às unidades federativas, foram ações propostas por quem? Né? Pela OAB, na defesa da Constituição e na defesa da sociedade. Então, aqui, a gente tem um respaldo muito grande, é uma entidade de classe, uma das mais respeitadas, sem dúvida nenhuma, porque a Constituição Federal nos dá poderes para, sim, defender ela própria e também toda a sociedade. É o munus público, que às vezes os advogados não entendem essa obrigação que nós temos de defesa da sociedade, não só de defesa dos interesses. Rodrigo, tá me ouvindo bem? Deu uma travadinha. Cortou um pouquinho, voltou então, agora. Diante dessa magnitude, dessa importância da Ordem dos Advogados, vamos trazer isso um pouco então para a nossa realidade aqui, do que nós vivenciamos neste contexto de pandemia. Porque estava indo tudo mais ou menos tudo bem, e de repente tudo fechou, e eu imagino, eu acho que não teve uma pessoa que não ficou com fio na barriga e pensou, caramba, e agora? Como é que vai ser? Né? Eu fico imaginando os advogados um pouco mais antigos, assim, a aflição que isso não causou para as pessoas. Porque e agora? O que eu vou fazer? A gente não tinha nada, não estávamos... O judiciário, por consequência, a OAB estava um pouco mais encaminhado, o judiciário bem devagarzinho, né? Para dar esse apoio para a advocacia e para o funcionamento do sistema. Bom, e aí, uma das primeiras coisas, eu sei que eu me beneficiei logo no começo disso, foi a questão envolvendo os mandados de levantamento. Porque, olha, como é que ia fazer? Bancos fechados, fóruns fechados, o advogado só sobrevive, em sua imensa maioria, com o levantamento dos valores que eram depositados, e vocês estiveram à frente desse movimento. Dá para você explicar um pouco isso para nós? Como é que foi isso? Assim, o mandado de levantamento eletrônico é um pleito nosso junto ao Tribunal de Justiça aqui desde 2015, quando começou lá no Rio Grande do Sul, a gente já logo oficiou aqui o Tribunal de Justiça para tentar implantar isso, dizendo, olha, não tem cabimento mais para na hora de dar efetividade à prestação, receber o valor e passar para o cliente, para a sociedade, colocar o pão na comida daquela pessoa, do trabalhador, na mesa, né, daquele trabalhador, daquela pessoa que buscou os seus direitos, expedir aí 3 meses, 4 meses para expedir o mandado. Então, o mandado de levantamento eletrônico era uma reivindicação muito forte e nós conseguimos aqui antes mesmo da pandemia, e a pandemia é prova viva de que facilitou em muito. Só que quando nós tínhamos o processo digital agora, já em 2020,
2020, bem encaminhada a expedição desses mandados, nós tínhamos, por outro lado, os processos físicos, né? Que da onde nós tínhamos aí uma preocupação muito grande, porque o banco fechou, não recebia ninguém, e nós tivemos aí que imediatamente entrar em contato com o Banco do Brasil e com a Caixa Econômica Federal para fechar 2 convênios, 2 parcerias para atender o advogado. E aqui, Brena, fica só uma ressalva. Nossa ideia nunca foi privilégio para o advogado pagar conta no banco no momento que o banco estava fechado. Muito pelo contrário. O nosso pedido era, vamos organizar para que possa receber o advogado, para que ele possa pagar ao seu cliente aquela verba alimentar. Conseguimos com a Caixa Econômica Federal um convênio inédito, né? Eu tive a oportunidade de falar com o Cássio, gerente regional aqui da Caixa, que nos recebeu sempre muito bem. Fica aqui um grande abraço a ele. Que ele falou, Julião, eu fui levantar o convênio que a gente fechou aqui em Santos, não foi pioneirismo no estado de São Paulo, mas foi no Brasil. Foi um dos primeiros convênios com a Caixa do Brasil, onde o advogado aqui conseguiu dar efetividade ao recebimento dessas verbas junto à Caixa Econômica. Entramos em contato com o Banco do Brasil, infelizmente, por dificuldade de comunicação e da própria pandemia, que dificultou muito o acesso, a gente não conseguiu o êxito que esperávamos na rapidez que era necessária a situação exigida. Daí não tivemos o que fazer, ingressamos com uma ação civil pública contra o Banco do Brasil. Quando receberam a ação coletiva, né, eles logo entraram em contato com o jurídico e fechamos também o convênio. Então, conseguimos atender não apenas o advogado, mas toda a sociedade para dar efetividade ao recebimento dessas verbas. Então, assim, é o que eu costumo falar, a gente tem que sempre procurar o diálogo, né, que é a forma mais fácil, mais saudável de resolver essas situações. E tentamos e conseguimos, e graças a Deus, a advocacia aqui de Santos e da própria região, que todo mundo acabou se utilizando desse benefício, conseguimos regularizar os mandados de levantamento com 2 convênios, com a Caixa Econômica Federal e também com o Banco do Brasil. E, paralelo a isso, tivemos a oportunidade também, Brena, de fechar o convênio do INSS digital. Foi logo no início da pandemia para toda a região da Baixada Santista, com atendimentos aí programados, que hoje, assim, pela subseção de Santos, a gente realiza esses agendamentos para atender o advogado e toda a sociedade. Foi uma luta muito grande, né? Uma pressão muito grande, né? Porque a pandemia, que eu costumo falar com a nossa diretoria, sem dúvida nenhuma, 3 vezes mais trabalho do que qualquer outra gestão que já estivemos à frente, mas ficamos muito felizes de conseguir, por muitas vezes, ajudar toda a advocacia, toda a sociedade, como nesse caso específico dos mandados de levantamentos com os 2 convênios com o Banco do Brasil, a Caixa e também com o INSS. Eu tenho que fazer uma menção honrosa aqui ao Lelis. Sem dúvida nenhuma, ajudou muito. Inclusive, ele foi muito paciente comigo. COVID, né? Criamos uma comissão de prerrogativas específica para a questão da pandemia, do Covid, e sem dúvida nenhuma, o Lelis sempre à frente na defesa das prerrogativas, fez um trabalho excelente e hoje está fazendo um trabalho excelente à frente do Tribunal de Ética e Disciplina. O Rafa aí, obrigado, Rafa. Tamo junto aí, tá dando parabéns para nós. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade de fazer perguntas também. O Rodrigo vai ter a maior... O meu tesoureiro que entrou aí? Tá aí, tá aí. O Rafa tá aí. E nós vamos ter uma hora... O Rafinha fez um excelente trabalho lá na tesouraria. Você tem uma ideia, Breno? Até porque tá no portal lá da Transparência. Quando entramos em 2019, nós tínhamos aí praticamente 400 mil reais em caixa, né? Fizemos tudo o que tínhamos que fazer de propostas para a gestão, reformamos o 2º andar, reformamos o 3º andar, e o Rafael vai entregar aí o nosso mandato com praticamente 2 milhões em caixa, fora tudo que foi feito e foi realizado. Então, parabéns ao Rafael aí, esse trabalho excepcional à frente da diretoria executiva, que envolve a tesouraria e finanças da OAB. Aliás, você tocou num assunto que eu acho que também é precursor, né, Julião? Que é essa coisa do portal da transparência dentro da advocacia. Porque, assim, existe muita desconfiança em relação a como é gerido esse dinheiro. A gente sabe. É exatamente essa. O portal da transparência é dar transparência para acabar com essa desconfiança. Nós, como estamos à frente de uma subseção ou qualquer órgão da OAB, nós passamos por um conselho interno, todas as contas mensalmente são enviadas para São Paulo, são auditadas. E assim, o que nós exigimos do poder público, que é transparência nas contas, nos impostos que todos nós pagamos,
nós temos que dar aos advogados com relação às anuidades que são pagas, que é o que mantém a ordem, né? Então, nós temos aqui, tivemos a oportunidade de dar transparência ao portal da transparência e, principalmente, fazer tudo que a advocacia e a sociedade necessitava e gerir o caixa com muita maestria. Fica aqui, mais uma vez, todo o meu agradecimento ao trabalho excepcional do Dr. Rafael Meirelles à frente. Pegamos a subseção com 400 mil e está entregando com quase 2 milhões, Brena. Então, parabéns, Rafa. Pô, que legal. E esse valor que tem em caixa, a primeira coisa que parece o síndico que assume, né? Nossa, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Qual é o plano para a utilização, para a gestão desse dinheiro que vai terminar em caixa, Rodrigo? O plano, o dinheiro da advocacia vai estar lá no caixa para fazer os projetos que a OAB entende que são devidos. A gente está com um projeto aí de levantar um prédio novo junto com a OAB estadual. Esse dinheiro não deve sair do nosso caixa, deve sair da OAB estadual. Então, assim, para a subseção de Santos, deve vir um prédio a mais para a gente conseguir unificar todas as nossas unidades. Hoje é muito difícil, quando você olha, por exemplo, a casa 1, a casa 2 e a casa 3, não tem, por exemplo, um elevador unificando as 3 casas, você tem que sair de uma em outra. Então, a gente está com um projeto de unificação das 3 casas bem bacana, que já está praticamente para ser aprovado junto ao OAB estadual. Então, se precisar, tem o dinheiro aí para ser utilizado, como todas as nossas demandas. Tivemos aí numa situação de calamidade, muitas pessoas, infelizmente, durante a pandemia, passando situações de miserabilidade. Utilizamos o dinheiro do caixa da OAB para dar cesta básica àquelas pessoas que estavam em situação difícil, naquele momento difícil. A OAB tinha que estar à frente. Utilizamos o dinheiro do caixa, por exemplo, para criar as salas de audiência, criar mais 2 salas de escritório compartilhado para que o advogado possa se utilizar da nossa estrutura para atender o seu cliente, exercer a sua função. Não fechamos a ordem um dia durante a pandemia, para você ter ideia. O mundo parou, a ordem não parou, a subseção de Santos muito menos. Todos os dias abertos, nossa farmácia funcionou todos os dias. Entregamos remédio gratuito em casa, para o advogado não ter que se deslocar e ir até a OAB. Isso tudo é com dinheiro da advocacia, isso tudo é com transparência, utilizando-se o dinheiro da anuidade para o próprio advogado. Então, procuramos fazer dentro da nossa gestão aquilo que entendemos que sempre é uma situação peculiar da advocacia e, claro, também, né, tentando, de certa forma, não por orçamento participativo direto, mas indireto, principalmente ouvindo o advogado, ouvindo a jovem advocacia, ouvindo o nosso conselho institucional, ouvindo nossos diretores adjuntos, para que, a partir das necessidades que são visualizadas no dia a dia do exercício da profissão, utilizar de toda a estrutura da subseção de Santos para dar efetividade a um processo mais justo, mais célere e cada vez dar maior eficácia ao exercício da atividade. Legal, é legal você falar isso para que as pessoas assim saibam, porque existem muitas críticas sem nenhum conhecimento fundado, né? A crítica pela crítica. E é importante, por isso que até eu não, a minha ideia é contribuir com a advocacia. A gente nunca tive a ideia de fazer das nossas lives um palanque para qualquer tipo de coisa, mas você é um grande amigo e eu conheço você bem. Candidato a nada, né? Não, ok, é isso. E a gente está planejando esse fortalecimento da advocacia. E o que pode ser feito? Eu tive a oportunidade de falar, de conversar com outros presidentes da advocacia. O Marlon, que é lá de Jales, fantástico também, está sendo muito bacana. O Edu de Itaquera esteve aqui conosco, quer dizer, trazer essa visão que é institucional e os dois, a exemplo de você também, fazendo um trabalho exemplar, né? O Eduardo da Itaquera entregou eu tinha sido até convidado para palestrar lá na inauguração da OAB Itaquera e veio a pandemia, ele teve que retardar a entrega, acabou tendo que fazer uma solenidade mais tímida, mas assim que houver a possibilidade, a gente está sempre à disposição lá para falar um pouco para os nossos colegas de Itaquera, né? Então, é importante destacar também um ponto que você falou agora com relação às críticas. Eu e a nossa diretoria, graças a Deus, sempre, não só aceitamos, mas como agradecemos as críticas, que por muitas vezes
tem coisa que acontece que não chega na subseção. A gente acaba vendo algumas reclamações em rede social solta, e quando traz para nós como uma crítica construtiva, a gente consegue dar efetividade àquele direito, àquela prerrogativa profissional. Então, o que nós temos aqui? É que sempre trazer para quem está à frente naquele momento as dificuldades, para que tentarmos aqui, com a força da subseção de Santos, com a força da advocacia, dar a efetividade a todas as nossas prerrogativas. Quem me conhece um pouco sabe que eu sou uma pessoa muito aberta ao diálogo, sempre fui muito aberta ao diálogo, mas com relação à agressão ou violação às prerrogativas profissionais, sempre serei muito intransigente, porque não por reserva de mercado, porque nós somos advogados, melhor do que ninguém, não. Porque quando nossas prerrogativas são violadas, não é o advogado que está sendo violado, mas é o cidadão que está sendo violado, que é o destinatário final da prestação jurisdicional. Então, nós aqui sempre estaremos à frente. Lembrando também, Brena, que essa semana passada entregamos um novo aplicativo da OAB, onde essa questão do SOS, jovem advogado, ou violação a prerrogativas profissionais, hoje em dia, pelo aplicativo, você faz a reclamação imediatamente, vem no grupo de WhatsApp de toda a diretoria e da comissão de prerrogativas daquela área. Para você ver, hoje as nossas comissões de prerrogativas são divididas, tem a comissão de direito penal, tem a comissão de direito trabalhista, tem a comissão de civil e temos também a comissão de prerrogativas que envolve os órgãos públicos e da administração pública, né? Que infelizmente algumas reclamações corriqueiras e a gente tenta cada vez mais trabalhar em prol. E tivemos também, agora por causa da pandemia, a criação de uma comissão especial por causa do Covid-19. Eu fiz parte da comissão de prerrogativa durante um bom tempo, dava um plantão, recebia o celularzinho para receber e aí depois eu tive outros desafios profissionais e acabei tendo que declinar dessa entrega, porque é altruisticamente que a gente faz pela advocacia, né? Mas infelizmente eu não pude mais continuar com isso. Deixa eu te perguntar um negócio, que acho que foi um dos maiores desafios para os advogados, e eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, que foi a questão, bom, e veio a pandemia, ficamos 3 meses parados. E claro, todo mundo apavorado sem saber, cara, como é que eu faço? Até que então iniciou-se um movimento de tornar os processos que eram parte eletrônicos, o andamento era eletrônico, mas as audiências eram presenciais e era praticamente todo o restante do procedimento era presencial, inclusive o atendimento dos advogados em balcões de secretaria, de espaços para juiz, e tivemos que ter uma solução para essa questão, porque passaram-se 3 meses. Tá me ouvindo? Alô? Tá me ouvindo? Eu não. Travou. Espera aí. Para mim, travou isso. Não te ouço. Espera aí. Vamos sair? Vou sair. Vamos ver se você volta aí, Julião. Vocês estão me ouvindo aí, gente? Ellen, tá me ouvindo aí agora? Vamos ver se o Julião volta aqui. Tá me ouvindo, Breno, agora? Agora tô. Entrou uma ligação aqui, eu dei o end na ligação e acabou o som. Vamos lá. Não tem problema. Eu esqueci de fazer a minha oração para Nossa Senhora da Internet para dar certo. Não, entrou uma ligação aqui, daí eu dei end e daí acabou saindo o som. Mas vamos não tem problema. Uma pergunta, qual é um dos momentos mais difíceis que você falou da pandemia? Ficamos 3 meses, todo mundo parado, sem saber o que fazer. Eu falei, gente, e agora? A pandemia não tinha uma expectativa de finalizar. E os processos, tinham os processos eletrônicos, mas eles eram... o processo era eletrônico, o restante era tudo offline.
Então, se você queria despachar uma petição, era offline, você precisava falar com o servidor, era offline, e se precisasse fazer uma audiência, as audiências eram offline, como sempre. E aí, como é que foi essa história? Eu sei que a OAB teve uma influência gigantesca, deu um apoio ao advogado quando veio essa questão de deixar todo o processo do começo ao fim praticamente online. Como é que foi isso? As audiências remotas, por exemplo? Houve um dos momentos mais difíceis, onde não apenas a advocacia, mas toda a sociedade, porque o Poder Judiciário não pode parar, né? Um poder essencial, a advocacia, nós somos uma atividade essencial, então não pode parar nunca. E durante a pandemia, os processos físicos tiveram paralisação. E sem dúvida nenhuma, um prejuízo enorme a toda a sociedade. Sem dúvida nenhuma, esse atraso que acabou acumulando, teremos aí um tempo ainda para voltar ao normal. Mas, por outro lado, eu acho que a Ordem teve uma participação efetiva no quê? Em compensar a questão do processo digital. Os processos digitais avançaram muito de lá para cá. As audiências são uma realidade hoje que, assim, muito evoluiu e tem muito que evoluir ainda. Agora, a Ordem, como uma instituição que tem que exigir dos poderes pertinentes, eu penso que seria um retorno programado para o Brasil inteiro. Isso foi passado ao presidente Caio Augusto em São Paulo, já há praticamente quase um ano atrás, dizendo, olha, a gente tem que ter aqui um retorno programado. E o presidente Caio teve pessoalmente com o presidente Fux do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, dizendo, olha, tem que ter um programa nacional de retorno das atividades presenciais, que não basta apenas o Estado de São Paulo voltar, isso é um problema que envolve o Brasil inteiro. Por muitas vezes o pessoal fala, a subseção está fazendo o quê? É muito difícil. O que a gente tem que fazer é cobrar, né, dos órgãos pertinentes esse retorno programado. Mas sem, é claro, nunca esquecer que nós temos que dar valor cada vez mais às questões sanitárias, que estamos tratando com vidas que merecem sempre ser protegidas. Então, é muito difícil você conciliar o meu termo. Mas o retorno aqui presencial já veio e já vem acontecendo em várias esferas no modo híbrido. O processo digital está andando muito bem, pouquíssimas reclamações com relação ao andamento ou atraso. A dificuldade maior hoje ainda é no processo físico, mas já temos aí uma perspectiva no futuro breve de voltar à normalidade e tentar tirar esse atraso que acabou acumulando, não apenas na área da advocacia, mas em todas as áreas por causa da pandemia e do Covid. Pois é. E aí a OAB dando um apoio significativo, né? Foi bem bacana a iniciativa, mais uma vez uma iniciativa precursora da digitalização, né? Não, sem dúvida. A digitalização dos processos, olha, o processo físico não anda, a gente tem a possibilidade de ir lá digitalizar e transformar em digital. Daí a subseção de Santos, mais uma vez de forma pioneira, olha, advogado, traz aqui que nós digitalizamos para você, que é muito trabalhoso você digitalizar o processo. Estamos digitalizando gratuitamente a advocacia aqui, isso foi passado à diretoria do fórum, que achou a iniciativa muito boa de ajudar o Poder Judiciário a digitalizar, de ajudar a advocacia a digitalizar, porque uma vez digitalizado, o que acontece? A gente consegue ter o andamento digital e não haverá nenhum tipo de paralisação, que se Deus quiser não vai mais ocorrer, mas o andamento digital anda muito célere na maior parte das comarcas, não apenas do Estado, mas de todo o Brasil. E, por outro lado, nós não podemos esquecer que algumas questões pontuais também merecem ser aprimoradas ainda. E aqui, Breno, chamo de destaque, há 10 dias atrás, oficiamos os 3 tribunais, Tribunal Regional do Trabalho, o Tribunal Regional Federal e também o Tribunal de Justiça, porque a digitalização dos processos físicos, às vezes em fase de cumprimento de sentença, o que acontece? Você tem que digitalizar 20 volumes para entrar apenas com cumprimento. Não faz sentido. Você tem que digitalizar 2.000 folhas para usar 100 folhas, né? E na Justiça do Trabalho já tivemos uma resposta positiva ontem, né? O desembargador Dr. Vidigal aceitou o nosso pleito e agora na trabalhista você não precisa mais digitalizar 15, 20 volumes de processo. Olha, somente as peças necessárias e fundamentais ao cumprimento de sentença. Então, isso é sempre com diálogo, com aperfeiçoamento e ajudando as instituições a deixar cada vez a justiça mais célere. Ó, a Raquel Arias, lá, que é lá do Guarujá. Nossa colega, que também é minha parceira da comissão de coaching, está falando assim, ó, as palavras do Dr. Julião dão um ânimo para nossa classe.
Ela tá Obrigado adorando a live. para você, conta aí com todo o nosso apoio, nosso carinho e pode trazer aí toda a crítica que entendemos que é crítica construtiva e pertinente a todos para o nosso exercício profissional. Eu lembro que toda a nossa diretoria é composta por advogados militantes, né, que sempre viveram e vivem da advocacia. Estamos tentando aí, por um período curto, devolver um pouco a advocacia, tudo que a advocacia deu para toda a nossa família. Muito obrigado por todo o carinho, por toda a atenção e por todo o apoio. Eu tenho que dizer uma coisa para você, meu amigo. Eu tenho esse propósito cara, de contribuir com a advocacia e levar os colegas advogados ao sucesso. Porque, eu não sei se você concorda comigo, mas olhando essa função institucional, não da advocacia em si, mas do advogado, eu realmente acredito que se nós tivermos uma advocacia unida em prol de um ideal de melhorar a nossa sociedade, melhorar o nosso país, a gente realmente pode mover montanhas. Eu acredito 100% nisso. O que acontece? Acontece que enquanto as pessoas estiverem lutando pela sobrevivência, é muito mais desafiador ele ter esse olhar para a sociedade. Então, eu compartilho dessa tua paixão de, cara, o advogado tem que se dar bem, tem que ter sucesso, tem que estar confortável para empreender essa luta em prol da sociedade, né? Sem dúvida. Mandar um beijo a Ellen também, participando aí. Eu queria, assim, Brena, você pega a Constituição Federal, quando fala lá no artigo que disciplina as pessoas que têm legitimidades para propor ações constitucionais no STF, né? De todas as entidades, nós estamos lá. O Conselho Federal da OAB não é à toa, porque nós somos um dos garantidores da Constituição Federal, nós estamos sempre na defesa da sociedade. Não é à toa que está lá na Constituição Federal que advogado é indispensável à administração da justiça. E não é à toa que durante a pandemia a nossa essencialidade ficou aí mais do que decretada. Agradecer aqui ao nosso prefeito que baixou, inclusive, um decreto municipal dizendo, olha, a advocacia não pode parar, o advogado tem que exercer sua atividade. A cidade fechou, lockdown de 15 dias e conseguimos aqui que o advogado exercesse a sua função sempre na defesa de toda a sociedade. Parabéns, feliz aniversário sábado agora aqui presente, um beijão para todos. Olha, deixa eu falar algumas coisas, algumas pessoas que tá todo mundo falando aqui, maravilha do direito, pô, não sei quem é, poxa, mas o Wilmer tá aqui, o Orlando Parra, faz tempo. A Andréa Freire, o pessoal te prestigiando aqui, o João Vinícius Capella, pô, pessoal, muitíssimo agradecido pelo vocês estarem nos prestigiando, porque uma das minhas... quando eu tive a ideia de começar a fazer essas lives em contribuição com a advocacia, foi trazer o máximo de informação possível. É a Larissa Paz, a maravilha do direito. Valeu, Larissa. Foi justamente que a gente pudesse dar um punch, ganhar força nisso, né? E não só o advogado... Eu me lembro... Todo mundo viu o filme do Procurando Nemo, né? No final do filme, tem uma passagem que ele fica preso na rede com outros peixes. E aí tá todo mundo desesperado, um nadando para cada lado, até que todos resolvem nadar para o mesmo lado e romper aquela rede. Eu acho que é esse movimento que a gente precisa fazer, né? Começar todo mundo navegar para o mesmo lado, meu amigo. E por isso que eu conto com você sempre nessa empreitada. Me diz uma coisa, nós já falamos até um pouco da estrutura da OAB, mas você me contou essa novidade dessa unificação. E como é que vai ser isso? Nós apresentamos. A gente vai unificar os 3 prédios para que tenha uma área única, para que possa dividir, para dar, inclusive, acessibilidade a todos os prédios, né? Que é algo que a gente não consegue hoje, dependendo da área. Temos dificuldades de atender, inclusive, pessoas com deficiência, por causa de elevador que tem que ser no nosso auditório. Tivemos que revitalizá-lo inteiro para atender, inclusive, questões que envolvem as pessoas com deficiência. Então, assim, o projeto de unificação foi um projeto que o AB São Paulo adorou. Assim, o projeto está muito bem elaborado. Ficamos praticamente uns 6 meses para conseguir chegar à sua finalização.
e enviamos o AB São Paulo, tivemos um retorno muito positivo. O problema só, porque não saiu durante essa gestão, por causa da pandemia, né, que tivemos que paralisar todo o gasto extraordinário, mas se Deus quiser, até o final do ano ele está totalmente aprovado e no futuro próximo nós teremos as 3 casas unificadas aqui para o advogado de Santos e toda a região. Porque o que acontece? Hoje, se você vai nas nossas casas, a gente tem lá a sede, onde tem embaixo a CAASP com a farmácia, daí você quer pegar uma questão administrativa, você tem que ir lá para a Casa 2, daí você quer ir no Tribunal de Ética e Disciplina, tem que subir a escada para chegar lá no TED, daí você quer o escritório compartilhado, tem que ir para João Pessoa, ir lá para a Casa 3. Não tem uma integração entre os 3 prédios. E a nossa ideia é justamente essa, deixar cada vez mais integrado toda a nossa estrutura, maneira organizada. Olha, vamos fazer num andar apenas o Tribunal de Ética e Disciplina, no outro andar apenas o Tribunal de Ética, no outro andar tentar atender a CAASP, um andar específico para as comissões poderem trabalhar, com os auditórios, as reuniões, né, o refeitório para atender nossos funcionários. São mais de 60 funcionários que tem que ter também um ambiente saudável para poder exercer com maestria as suas atividades. Então, é um projeto aí que está para sair do forno e, se Deus quiser, até o final do ano está devidamente aprovado. Legal. E vai ser no mesmo local que as casas ou tem uma surpresa aí para turma? Não, aquele estacionamento ali que é colado na Casa 2, a ideia é partir um prédio novo ali, unificando as 3 casas. Legal. Show de... E aí tem como unificar com a casa onde é a essa também, isso? Todas, os 3 prédios vão ser unificados pelo fundo, porque no fundo das 3 casas sai ali junto ao estacionamento. Então a ideia é justamente fazer essa unificação interna e criar um prédio novo para dividir, dar uma melhor estrutura, por exemplo, ao Tribunal de Ética e Disciplina, que atende toda a região da Baixada e do Vale do Ribeira, dar uma melhor estrutura à Escola Superior da Advocacia, que atende toda o advogado santista da Baixada e também do Vale, que por muitas vezes vem para cá para estudar. Então, a ideia é cada vez dar uma estrutura, maior comodidade ao advogado no exercício da sua atividade. Temos propostas também para criar salas de coworking, que é uma realidade agora do jovem advogado. Temos propostas de aumentar os escritórios compartilhados e também as nossas salas de audiência, que foram criadas ainda esse ano. Bem bacana essa iniciativa aí para o colega advogado que não tinha condição de fazer a audiência virtual, né? Foi uma infraestrutura que vocês, em tempo recorde, conseguiram implementar essa. Eu falo, Brena, no meio da pandemia, tudo parado e a subseção de Santos não parou. Conseguimos aí, com o trabalho de todos os envolvidos, todos os nossos funcionários, todos os nossos presidentes de comissões, todos os nossos diretores adjuntos, fizemos um planejamento aí junto com a comissão de informática para conseguir atender. Lembrando que muitos funcionários tiveram que ficar em casa, trabalhar home office por causa da questão da saúde, do risco, né? Mas, graças a Deus, o grupo é muito bom, o grupo é muito sólido e, principalmente, o grupo acredita muito na força da nossa instituição. Show de bola. Julião, deixa eu te perguntar um negócio. A farmácia vai ter alguma melhoria também? No projeto, a gente engloba uma área melhor para a farmácia, sem dúvida nenhuma, não apenas com a farmácia, para toda a CAASP, a livraria, onde o dentista, onde atende, o próprio médico, que agora na pandemia está, inclusive, atendendo por telemedicina, tivemos que nos inovar a isso também. A farmácia, hoje em dia, já entrega delivery, já entrega gratuitamente para todo advogado. Então, assim, a melhoria não é apenas para um prédio em si, mas para toda estrutura, todo o sistema que envolve o AB Santos. Show de bola. Cara, um último ponto que eu queria que você comentasse. Nós tivemos muitos avanços em relação à defesa da mulher advogada, não foi? Sem dúvida. A participação da mulher advogada na nossa gestão, acho que assim, eu não lembro de uma gestão com uma participação tão efetiva das mulheres. Pra você ter uma ideia, Breno, estava fazendo um levantamento há uns meses atrás, para falar a verdade, no final do ano passado. Praticamente 55% das pessoas que estão trabalhando dentro da gestão, e não estou falando de funcionário, não, tá? Que envolve as comissões, diretorias adjuntas e diretoria executiva, são do sexo feminino. Então, assim, não é à toa que o trabalho está sendo realizado com excelência. As mulheres cada vez mais mostram a sua força, mostram a sua dedicação. A própria Larissa Paz, que está aqui, está presidindo a Comissão do Jovem Advogado, presidente da Comissão do Jovem Advogado, é uma mulher, pra você ter ideia. Então, assim, como fico feliz de ter a participação feminina cada vez maior
na nossa gestão. E, por outro lado, também nós achamos que tínhamos que fazer resguardar e fazer valer alguns direitos que não estavam tendo efetividade aqui na nossa região. Cito o exemplo da advogada gestante, que por lei nós temos uma vaga prioritária dentro dos fóruns. Imediatamente em 2019, quando assumimos, oficiamos os diretores dos fóruns e conseguimos dar efetividade. Hoje, a advogada gestante aqui em Santos, se vai lá, consegue ter uma vaga para não ter problema com parar seu caso. Sabemos da dificuldade de parar em Santos, ainda mais, né? Uma pessoa que está durante uma gestação e tem que exercer as suas atividades, não pode parar. A OAB São Paulo, junto ao Conselho Seccional, também para advogada gestante, isentou o pagamento da anuidade, porque entende que é um momento de dificuldade. Tivemos a isenção também, não apenas para as mulheres, mas para todo jovem advogado, nos cursos online, junto à Escola Superior da Advocacia. Então, são questões que envolvem a valorização não apenas do jovem advogado, não apenas da mulher advogado, mas lembrar que naquela situação onde precisa uma proteção legal, não basta ter o dispositivo legal, nós precisamos dar efetividade ao dispositivo. E conseguimos isso sempre com o diálogo, sentando com o Poder Judiciário, tentando sempre que pudermos auxiliar o Poder Judiciário, como estamos auxiliando agora na questão da digitalização dos processos. Já que, infelizmente, o Poder Judiciário não está conseguindo dar conta do recado, vamos dizer assim, não é uma crítica. A gente sabe que existem entraves burocráticos tremendos para alterar estruturas e contratação de equipamentos, contratação até mesmo de serventuários. A gente sabe que muita gente, inclusive, se aposentou e não houve reposição. E se a OAB tem condição de dar esse apoio, porque é para a sociedade de uma maneira geral, por que não? A exemplo do que foi feito com tantas outras coisas. Por exemplo, eu me lembro do caso dos detectores de metais, que foi a OAB que acabou providenciando também, né? Uma questão de segurança dos fóruns. Não envolve apenas o Poder Judiciário em si, mas envolve o exercício da atividade profissional, envolve também. Eu lembro que há uns meses atrás, quando a gente estava pedindo o retorno das atividades presenciais, muitos servidores públicos não entenderam qual era a mensagem naquele momento, sempre preservando as questões sanitárias. Nos colocamos à disposição para doar as máscaras a esses servidores, ou os utensílios que precisavam para exercer a sua atividade naquele momento. Mas lembrando que o Poder Judiciário não pode parar, né? É uma atividade essencial, a gente tem que conseguir organizar para dar uma boa prestação jurisdicional. Então, da mesma forma que nós temos que exigir também que haja uma vacinação específica, haja uma imunização, um retorno do poder público, não podemos esquecer que a advocacia e todo o Poder Judiciário não pode parar, como não parou, viu, Breno? O Poder Judiciário trabalhou muito durante a pandemia nos processos digitais. Processo digital, assim, não tivemos muitas reclamações, tirando, é claro, questões pontuais de determinadas áreas que são contra as audiências remotas, porque entendem que dificulta o exercício da atividade profissional. É claro que tudo isso tem que ser considerado, mas o que nós não podemos nunca esquecer é que a gente tem que procurar com o diálogo chegar ao meio termo, que é melhor não apenas para a advocacia, mas para toda a sociedade. É isso aí. Meu amigo, são 19 horas e 55 minutos e esse é o momento que as pessoas falam, acabou e estamos acabando, né? E eu quero te agradecer mais uma vez e saiba que, assim, a advocacia vai poder contar comigo sempre, porque eu não tive pai advogado, mas o meu pai, que era militar, teve um determinado momento ele falou assim, olha, filho, eu acho que depois que eu saí do exército eu devia ter feito direito. Porque é uma das atividades profissionais que a pessoa tem mais abertura. Sem dúvida, sem dúvida. A faculdade que todo mundo devia fazer. Agora, eu que agradeço, Breno. Um prazer enorme estar aqui. Assim como você, eu vou estar sempre disposto a ajudar não apenas a nossa instituição, mas toda a advocacia, todos os amigos, colegas. Eu já escutei até recentemente, pô, Julião, mas você vai fazer o quê, né, quando sair do OAB? Eu falei, gente, vou fazer o que eu sempre fiz. Advogado, não, o que eu faço? Eu não apenas na OAB,
ajudando e um trabalho que vai ser desenvolvido por todo um grupo. Eu falo, eu agradeço todo dia, todo grupo que me ajuda a poder ajudar a advocacia. Então fica aqui meus sinceros agradecimentos, um beijo enorme a todos os meus diretores, presidentes de comissões, mas é engraçado, às vezes o pessoal vincula a gente apenas, né? Não, peraí, eu sou assim, presidente. você vai fazer o que daqui para frente, Julião? Você só vai advogar, é isso? Não, só vai advogar e dar aula. Só vou cuidar da mais nada. Não vou fazer mais nada. Mas prazer enorme, obrigado pelo convite, sim, não apenas em conversá-lo ao vivo, né, que fazia tempo que a gente não batia um papo, e o pessoal prestigiando, uma coisa que cada vez mais nos mostra que estamos no caminho certo. Qual o caminho? De acreditar, sempre acreditar, no maior dificuldade que seja, né, a gente tem que acreditar, porque lembra, né, que toda dificuldade traz facilidade, a gente sai mais forte do que propriamente entrou nos momentos de crise. O importante é ter sempre a cabeça no lugar, não medo de errar e quando errar tentar acertar, mas nunca, nunca se acovardar. Aí jamais. A nossa instituição é muito forte e vai estar sempre à frente da advocacia e de toda a sociedade, independente de quem esteja lá na presidência. Sem dúvida. Você falou uma coisa no começo da nossa live, quando você estava contando a sua história, que você falou, eu, como sempre me relacionei bem, acabei me tornando presidente, acabei sendo convidado para ser o candidato a presidente e acabou assim. Então, a verdade é que o relacionamento é a chave do sucesso de todas as pessoas. E é por isso que eu ensino para os... Esse homem é por isso que eu ensino os advogados isso, cara, porque tem algumas pessoas que são mais duras de pega no tranco para aprender a melhorar esse relacionamento, inclusive em função de clientes. Tem advogado que até hoje não atende o cliente quando o cliente liga. É uma coisa até que chega a ser assim, surreal para mim, né, meu amigo? Não é o seu caso, que você sempre atendeu a todos na medida do possível. São 9.000 advogados que você tem que dar conta e mesmo assim você foi super... se saiu muito bem. Parabéns, meu amigo. Eu só tenho a agradecer, te dar os parabéns a todos da diretoria e saber que aqui conosco pode sempre contar. Infelizmente a pandemia atrapalhou um pouco, a gente queria levar um curso de marketing jurídico para a turma de Santos. Quem sabe na próxima, né, Julião, a gente consegue... Pode trazer, já estou voltando inclusive com nossos cursos híbridos agora, presencial e online. Pode vir aí que tem, com certeza vai acrescentar muito a toda a advocacia. Fica mais uma vez os meus agradecimentos, um grande abraço ao amigo Breninha, que eu tava com saudade. Bom te ver, irmão. Fica com Deus. Valeu, meu amigo. Pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado. Ótima noite, uma ótima semana aí para todos. Forte abraço, gente, aí, ó.